Oi, gente. Hoje vai falar sobre o arquétipo da figura do mal humanizado. Ele vai ser o Dimitri, tem 27 anos, branco, tem olhos azuis, médio, ele é negro, ectomorfo. O temperamento dele é frio e calculista. Ele resolve os problemas através da emoção e da lógica, mas principalmente da lógica. Ele se sente viril em relação à sua aparência. O arquétipo dele é a figura do mal humanizado. Daqui a pouco eu falo melhor sobre isso. O histórico dele é de que ele foi vendido quando criança pelos pais pobres, acabou se tornando um assassino. Os hobbies que ele tem é descascar maçãs com faca, que ele acha engraçado e prazeroso. Lutar, ele tem um certo humor negro. Ele não sabe nadar, então ele tem medo de água e fica paralisado quando tem que nadar, né? Porque ele não sabe. E ele se debate quando tá lá no meio d'água, mas quando ele olha pra água e tem que enfrentar aquilo, ele paralisa. Tem mania de ficar analisando os outros, tem humor negro, né, sarcástico. A virtude dele é de que ele é um exímio lutador e protetor de crianças. Ele tem esse aspecto bom nele, já que ele, quando era criança, foi vendido pelos pais. E defeitos, ele é pessimista. Habilidades, ele luta com facas, artes marciais. Motivação principal que ele tem é ficar rico e matar o mentor dele, que é meio cruel. Relação com as pessoas, ele é frio, embora se importe com crianças, já que foi vendido quando eram crianças. Então ele tem isso, tem esse trauma nele que ajuda ele a ser um pouco melhor. Ele é calmo e áspero e é visto como perigoso e desleal pelos outros. Então esse é o nosso personagem Dimitri, a figura do mal humanizado. E, bom, geralmente essa figura ela é conhecida por desempenhar um papel parecido com o do vilão, só que ele não é o vilão principal. Ele é uma espécie de ajudante. No caso aqui, a motivação principal que ele tem é de ficar rico e matar o seu mentor, que eu coloquei. O mentor dele é o vilão da história, então ele é ajudante desse mentor, que depois a gente vai estudar o arquétipo dele. Então, basicamente é a figura do mal de um personagem antagonista, né, que é contra o herói, mas que no fim da história, em última análise, a gente vê que ele não é tão mal assim, que na verdade... E que no fim da história, normalmente, esse arquétipo ele é conhecido por ser convertido. Se fosse uma bruxa, talvez. O maior clichê é de que ela se apaixona pelo herói e aí se torna uma boa pessoa. Mas no caso aqui é um homem, então... esse trauma que ele tem de infância vendido pelos pais acaba dando um aspecto mais humano a ele, digamos. Ele não é um mal encarnado. Ele é um humano que faz escolhas ruins, digamos assim. Mas já é possível mais se identificar com ele do que com o vilão, por exemplo. E esse é o Dimitri. E então vamos desenhar aqui ele. Ele é do tipo ectomorfo. Então ele é magrinho, né? E ele é um assassino. Então, novamente, vamos aqui com a linha clara, procurando as formas da melhor maneira que você puder, dar uma visualidade a ele. Como você imagina o seu arquétipo aí. No meu caso, é um assassino, né? Então ele é um ectomorfo. Primeiro eu vou fazer aqui o corpo dele. Tentar fazer um corpo mais magrinho, mais definido, já que ele é um assassino e é versado em artes marciais, como eu coloquei na minha ficha. Ele tem que ser um magrinho, tipo... magrinho mais definido, digamos assim. E aí depois que eu fizer o corpo, a gente coloca alguns adereços nele que um assassino medieval usaria, ou
um que eu imagino que usaria. Depois a gente, como eu já vim falando ao longo das aulas, a gente pode mudar isso. Mas por enquanto agora é desenhar ele da maneira como eu imagino que ele é, como ele deva ser. Depois a gente pode, depois eu posso aqui, né, dar uma melhorada nele à medida que eu vou retrabalhando ele nas próximas aulas, em cada unidade, a gente retrabalha cada arquétipo e a gente vai dando uma modificada e dando mais personalidade. Por enquanto, é aquela coisa, você faz a linha clara e procura o personagem que você está imaginando. E lembrando que isso aqui é só um esboço, né? Não, tem que bater nessa tecla porque muitos têm medo de desenhar, de achar que tem que fazer de primeira, assim, tem que estar tudo pronto, tudo lindo, tudo bonitinho, e nunca é assim. A não ser que você já tenha passado a vida toda fazendo isso, trabalhando com isso. Você não consegue, você tem que fazer vários esboços, estudos, e depois finalizar ele com calma. Mas não é o caso, que é a primeira tentativa, digamos. E geralmente ela só serve mesmo para clarear um pouco o conceito do que a gente quer. O conceito do que está aqui do lado, escrito aqui nessa ficha do meu lado esquerdo. Então tá aqui, ele não é muito musculoso, ele é magrinho. Acho que ele ficou parecendo um pouco mesomorfo, mas a gente pode dar uma corrigida nisso. Geralmente esse tipo de personagem ele não é tão carismático quanto o herói, né? Ele tem uma certa carga negativa nele, mas geralmente as pessoas desconfiam que desde o início ele não é assim tão mal, pelo menos em contraste com o vilão, ele não é uma pessoa tão mal. Em contraste com o herói, ele já parece um pouco assim como um antagonista da história. Ele tem cabelos negros, então dá um pouco de cabelo aqui pra ele, da maneira como eu imagino. Dá um cabelo curto a ele. Sem muito detalhe, só pra gente visualizar um pouco. Aqui os olhos, de forma bem esboçada. Tentando dar um aspecto de magreza aqui pro rosto dele. Mas nada muito complexo. Ok, então acho que eu vou dar alguns adereços aí daqui a pouco. Dar uma certa definição melhor nas linhas, já que eu já encontrei ele, já dá pra visualizar o personagem, então nesse momento aqui a gente traça um pouco mais forte, por cima das linhas mais claras.
Já dá pra ver aqui o corpo dele, né? Dá uma definição aqui no cabelo. E já dá pra ver que tem um homem aqui, o Dimitri. Então vamos dar a roupa pra ele agora. Eu imagino assim uma certa ombreira. Alguns assassinos de filmes, de série medieval usam assim. Então, vamos fazer aqui a roupa dele, né? Essa ombreira, um por cima, um em cada ombro, um por cima do outro. Parecido com essas ombreiras de cavaleiro, de armadura, mas só uma ombreira mesmo. Imagina que ele use uma sandália de couro, que vai até o joelho. Não uma bota propriamente, uma sandália realmente. Uma sandália mesmo. E que ele tem umas faixas também no braço e uma faca pra ele, já que ele é um assassino que luta com facas, né? Então vamos fazer esses acessórios aqui. Lembrando que não é a versão definitiva aqui do Dimitri, é a minha primeira versão dele. Assim como os personagens de vocês são as primeiras versões de cada um, de cada arquétipo. E que vão haver pelo menos aí 4 versões de cada arquétipo em cada unidade. Em cada unidade a gente vai fazer uma versão. Então tá aqui o Dimitri, né? Tá quase pronto, tá? Já dá pra visualizar bem ele. Dar uma finalizada em algumas coisas aqui. E tá aí o Dimitri, né? Colocando essa bota, sandália no caso, perdão. Sandália aqui nele. Tá aí o nosso mal humanizado, né? A figura do mal humanizado, o Dimitri. E é isso, pessoal. Tchau, tchau. A gente se vê na próxima aula.